Começa agora o Unisul Profissões. Hoje em destaque o curso de Publicidade e Propaganda. Para falar sobre esta profissão, recebemos no estúdio o coordenador Mário Abel Bressan, recebemos também a profissional Clarice Robalo e o estudante Rafael de Freitas. E nós começamos o primeiro bloco com o coordenador. Olá, Mário, obrigada pela presença. Oi, Magda. Eu que agradeço, estar aqui mais uma vez. Para a gente começar, então, o que faz um publicitário? O publicitário, a formação dele, ele tem que trabalhar a comunicação de empresa, serviço, e essa comunicação ela tem que chegar no consumidor, ela tem que chegar no mercado, e tem que ser uma comunicação diferenciada justamente para poder atingir aí públicos específicos, onde nós temos uma sociedade totalmente segmentada em termos de comportamento de consumidor. O publicitário, a função básica dele é possibilitar esse contato entre marca, serviço, empresa aos seus consumidores, seus clientes. E dentro dessa atividade vai existir várias funções, vários caminhos para ele atuar, para que esse publicitário possa cumprir essa função aí macro, que é a comunicação e esse elo de ligação entre empresa, cliente e consumidor. Agora, Mário, qual seria o diferencial do curso de Publicidade e Propaganda para os outros cursos da área de comunicação? A publicidade, o que diferencia ele? Ele está dentro de um leque de cursos de comunicação como um todo, mas o diferencial dele é que o publicitário, esse profissional formado em Publicidade e Propaganda, ele vai aprender a trabalhar, a ser criativo, a trabalhar com as questões uma comunicação mais persuasiva. E o que vai diferenciar dele, por exemplo, do jornalismo, de relações públicas, é justamente nesse caminho, de trabalhar nesse viés aí mais persuasivo, de encantamento, entendendo aí um pouco mais sobre concorrência, sobre mercado de trabalho. Então, mesmo estando dentro de um campo que é a comunicação social, o publicitário ele traz esse diferencial, ele vai se destacar por isso. É o que diferencia dos outros profissionais. Como é que é a rotina de um profissional nesse setor, Mário? E aí é bem diversificada, porque tem colegas que falam, e a gente já presenciou isso, assim, como eu acho que em várias outras áreas, existe bastante trabalho, existe bastante atuação do publicitário no mercado. Então, é uma rotina que não tem uma rotina certa, porque a cada dia, a cada semana existe um cliente, existe um trabalho, e esse trabalho tem que ser feito no prazo, tem que ser entregue. Então, é uma profissão bem dinâmica nesse sentido, de não ser a mesma coisa sempre. Então, sempre tem desafios, sempre tem propostas novas, sempre tem que estudar, tem que avaliar, tem que olhar o mercado, o concorrente, olhar o seu cliente de uma forma diferenciada. Então, é uma rotina que não existe uma rotina fixa, E acho que isso é o prazer da profissão, que não é ficar parado entre quatro paredes, pensando sempre a mesma coisa todos os dias. Ele vai estar pensando em coisas diferentes todos os dias, e acho que isso que é o legal. Publicitário sempre tem que ser criativo? Existe áreas dentro da publicidade em que a criatividade ela vem mais forte. Por exemplo, um diretor de criação, um redator, um profissional de planejamento, ele tem que ser criativo para poder pensar estratégias e conquistar aquele público e fazer um bom material. Eu acho que, de certa forma, todos que passam pelo curso, ele aprende a ser criativo. Então, às vezes um aluno chega se achando não criativo, eu não sei se vai dar certo porque eu não sou criativo, eu não penso diferente. Mas não é isso. A criatividade ela é estimulada, ela vem com o tempo, e os trabalhos que são feitos para a formação desse profissional é que vai estar estimulando. Então, às vezes a gente vê que tem pessoas que não se acham criativas, mas vai pensar numa estratégia, vai pensar numa foto, vai pensar num roteiro que ele vai criar, ele vai ter elementos dele, e que, no meu ponto de vista, isso é criatividade também. Agora, quais são os atuais desafios da profissão na sua avaliação, Mário? Eu acho que o principal desafio atual é estar atento a essa mudança de comportamento que existe do consumidor perante as tecnologias. Muda constantemente essa forma de comunicar. Então, 10 anos atrás se comunicava de um jeito diferente, hoje, com as tecnologias e com as mídias sociais, vem se transformando. Então, a nossa preocupação até é sempre mostrar para o aluno esse olhar, que ele tem que prestar atenção, ele tem que ver, aprender a pensar que agora
ele está diante de uma rede social, por exemplo, e que precisa comunicar com o seu público através daquela rede social. Então é um desafio bastante grande, mas a gente vê que a gente conquista, a gente vem conquistando, né? Então os espaços para propaganda em determinadas redes sociais estão diferentes. E além disso, está atento a essa mudança de comportamento, entender aí o perfil de públicos, porque hoje estamos numa sociedade cada vez mais diversificada. Eu acho que isso é um ponto muito interessante para a gente, porque a gente precisa aprender a trabalhar com as pessoas diferentes, pessoas que têm pontos de vista diferentes. Então, são desafios, mas que são desafios bons, assim, positivos do meu ponto de vista. O Unisul Profissões faz uma pausa e na volta você vai ter a participação da publicitária e também do aluno. Não saia daí.